Vamos ver agora um exercício exemplo de soma vetorial. Seja um corpo sobre o qual atuam duas forças com intensidade 8 N e 10 N respectivamente, as duas forças, né? Qual será a intensidade da força resultante sobre o corpo? C. Nós vamos ter 4 casos. Caso A, se as forças atuam na mesma direção e mesmo sentido. Caso B, se as forças atuam com a mesma inclinação, mas em sentidos opostos. Caso C, se as forças são perpendiculares. Ou caso D, se as forças atuam com com uma diferença de inclinação de 60 graus entre si. Bem, já vai a dica. Sendo forças vetores, nós vamos desenhar e usar as regras vetoriais que estudamos anteriormente. Vamos lá. Primeiro caso, nós vamos pensar dois vetores, já sabemos que eles valem 10 e 8 newtons, né? Mas que atuam na mesma direção e sentido. Então, aqui, ó, vamos pensar na força 1 e força 2. Veja que uma é maior, é 10 newton, e a outra é 8 newtons. O vetor soma é o vetor que une a origem do primeiro com o segundo. Tá aqui o desenho, né? Fizemos o desenho gráfico, mas nós queremos o valor. Poderíamos medir isso aqui, se tiver em escala, beleza, mas vamos fazer de modo matemático, modo em cálculo. Então, dada a soma de A mais B, que tem mesma direção e sentidos, os módulos vão ser a soma dos módulos de cada um. Então, 10 mais 8, 18 newtons. Essa é a soma, ok? O valor da soma. Veja que 18 newtons é apenas o módulo do vetor S. Se eu perguntar qual a direção e sentido do vetor S, ele tem direção vertical, sentido para cima. Assim como os outros, né? Só que os outros têm módulos menores. Agora vamos ver o caso B. Nós vamos pensar que as duas forças atuam com a mesma inclinação, mas sentidos opostos. Então, nós temos aqui força 1 e força 2, que são ambas de sentido vertical, né? Só que tem sentidos opostos. F1 é para cima e F2 é para baixo. O exercício não disse quem era para cima e quem era para baixo. Então, eu desenhei de alguma forma. Poderia ser o oposto, né? Bem, o vetor S, graficamente, une a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Está aqui o vetor S. Poderia medi-lo, mas vamos fazer através de cálculo. Dado a soma vetorial A mais B, onde A e B têm mesma inclinação, mas sentidos opostos, então eu simplesmente, para determinar o módulo desse vetor S, faço A menos B, o maior menos o menor. Aqui, no caso, F1 menos F2, né? Que são os dois vetores que eu estou falando. Então, 10 menos 8 dá 2 newtons, que seria o valor o módulo do vetor S. E a direção e sentido do vetor S é direção vertical, sentido para cima. Se eu tivesse considerado a força F2 maior, né, ou tivesse invertido os sentidos aqui, F1 para baixo e F2 para cima, então esse vetor S teria sentido oposto, né? Teria que ter invertido aqui. O terceiro caso, né, terceira pergunta, é se fossem perpendiculares. Então vamos imaginar que F1 e F2 com sentidos perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. Então o vetor soma está desenhado aqui. E dado a soma dos dois vetores, né, A e B, que no caso são F1 e F2, deveria ter mudado a notação aqui, né, mas eu deixei a notação da fórmula. Simplesmente na fórmula, para determinar o módulo desse vetor, já que é um triângulo retângulo, eu faço a lei de Pitágoras. Portanto, o vetor soma, né, o vetor resultante, vai ser o 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, a raiz desse valor. Então, nós temos 100 mais 64, 164, raiz de 164 é aproximadamente 12,8 newtons, que vai ser o tamanho, né, em escala desse vetor S aqui. Né? Claro que newton não é unidade de tamanho, mas numa escala em que centímetros representem tamanho, por exemplo, teríamos 12,8 newtons. E, finalmente, o último caso de estudo, em que esses vetores formam uma inclinação de 60 graus entre si. Então, eu desenhei aqui o vetor mais ou menos em escala, 60 graus, isso pode ser feito num papel milimetrado ou num programa algébrico de computação. Eu, no caso, fiz no Paint, né, a gente determina os ângulos. Então, um eu fiz na direção vertical, que é o F1, e o outro eu coloquei 30 graus com a horizontal, de modo que fique 60 graus entre eles, tá? Então, preste atenção nisso. Quando eu falo que são 60 graus entre eles, quer dizer que esse vetor F2 aqui ele tem que ter 30 graus com a horizontal. Ou poderia colocar 60 graus com a vertical também, aí vai dar certo, né? Então, como o ângulo entre eles não é reto, nem é zero, nem é 180, eu uso a fórmula geral. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno desse ângulo, que no caso é 60 graus. Portanto, fazendo a operação de soma, 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 8 vezes cosseno de 60 graus, temos raiz de 164, que é 15,6 newtons aproximadamente. Corrigindo aqui, 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 8 vezes cosseno de 60 graus,
quociente de 60 graus é meio, né? Então, fazendo a operação, nós temos raiz de 244, que é 15,6 newtons.